que é importante abordar quando tratamos desse assunto é perceber quais são as novas realidades do contexto do pós-guerra para o Portugal de meados dos anos 40. Qual é o novo contexto internacional, qual é o novo contexto nacional. Do ponto de vista do contexto internacional, como dizia o Salazar num dos seus discursos de outubro de 45, ao reconhecer a vitória aliada, dizia ele, utilizando aliás um verbo que eu acho que é muito bonito, que é muito expressivo, dizia o Salazar, naquela linguagem de Vieira que ele costumava utilizar, drapejam ao vento da vitória as bandeiras da democracia. Drapejam é uma palavra bonita porque drapejam dá a ideia das bandeiras a drapejar. Como é drapejam ao vento da vitória as bandeiras da democracia. E, no entanto, apesar de drapejarem ao vento da vitória as bandeiras da democracia, o elemento novo o elemento radicalmente novo na situação internacional é que as democracias são vitoriosas na guerra, os fascismos perdem a guerra, são derrotados, o nazifascismo perde a guerra, mas a coisa particular é que há duas ditaduras ibéricas que permanecem, apesar de uma delas ser abertamente aliada das potências do eixo, a Espanha franquista, aliás, cujo caudilho tinha sido colocado no poder pela intervenção italo-alemã durante a Guerra Civil de Espanha, e que mantém durante a guerra até 1942-43 um claríssimo alinhamento com as potências do eixo, e no caso português também, o Estado Novo, apesar de fortemente inspirado pelos princípios nacionalistas, corporativistas, autoritários do fascismo, sobretudo do fascismo italiano, no plano externo a sua política de alinhamentos é mais complexa, uma vez que tem está muito piado pela sua aliança tradicional com a Inglaterra, mas esta ditadura que toda a gente pensaria que, no fim da guerra em Portugal, sobretudo, isso entendia-se, passava pela cabeça de pouca gente interessada com a política no país em 45, que seria possível os aliados ocidentais, depois de terem esmagado as ditaduras fascistas, irem consentir na sobrevivência das ditaduras ibéricas, mas é precisamente isso que vai acontecer. O regime abana no fim da guerra, mas não só sobrevive à crise, à sua primeira crise histórica no fim da Segunda Guerra Mundial, como sai vitorioso dessa crise e se reforça. E, portanto, sobretudo quando, a partir de 1946, 47 mais afirmadamente, se instala o clima de Guerra Fria internacional, e a Inglaterra e os Estados Unidos, mas nessa altura mais a Inglaterra, Portugal ainda era uma espécie de dependência informal da Grã-Bretanha sob vários pontos de vista. A América está a crescer do ponto de vista internacional e da sua posição em Portugal, mas digamos que os assuntos com Portugal eram quase obrigatoriamente veiculados pela Inglaterra, e portanto a Inglaterra e os Estados Unidos, no quadro da Guerra Fria, optam claramente por manter o Salazar no poder, a qualquer tipo de risco de situação democrática que visse chegar ao poder ou participar no poder os comunistas em Portugal. E, portanto, esse problema é claramente equacionado e há uma escolha por parte dos aliados ocidentais no sentido de aguentar o Salazar, que vai ter que fazer, enfim, algumas transformações mais ou menos cosméticas no regime. É claro que o regime não volta àquela crispação repressiva brutal dos anos 30, há uma certa adaptação à nova realidade, consente-se que uma oposição de vez em quando apareça para dizer umas coisas nos períodos eleitorais, mas, tirando essas aberturas, há uma cosmética de adaptação
a PVDE, a Polícia Política, muda de nome, de Polícia de Vigilância e Defesa do Estado para Polícia Internacional e Defesa do Estado, para PIDE. O SPN, Secretariado de Propaganda Nacional, muda para nome, de nome para SNI. Consentem-se nas eleições, passa a haver listas distritais em vez de uma lista nacional única, mas são alterações que não mudam nada de essencial, ainda que distendam o clima da verdadeira brutalidade repressiva dos anos 30. O regime entrou numa nova fase, no quadro de um pós-guerra em que as democracias são vitoriosas, mas em que determinam, aceitam aguentar o regime de uma mudança política que podia ser incerta do ponto de vista da estratégia ocidental na Guerra Fria. E essa é a primeira situação que convém reter. Devo dizer-vos, aliás, que esta mudança na intensidade e da presença da repressão é muito mais, é ainda maior do que até agora se pensava. Eu estou a dirigir uma investigação para o Ministério da Justiça, uma espécie de história dos tribunais plenários, dos tribunais políticos, dos tribunais especiais que o regime usava para julgar os crimes políticos. E o estudo que estamos a fazer dos tribunais militares, uma das coisas que mudou foram esses tribunais, eram tribunais militares especiais até 45, passaram a ser tribunais judiciais, tribunais plenários, a partir de 45, para julgar eram tribunais especiais, mas eram judiciais, não militares. E o que estamos a encontrar em matéria de tribunais militares especiais é uma coisa espantosa e até aqui completamente desconhecida. Há para cima, entre 1926, 27, mais 27 até, e 1945, são instruídos nos tribunais militares especiais por crimes políticos mais de 30 mil pessoas, o que é um número completamente desconhecido até agora. Quer dizer, muitos deles nem sequer passam pela PIDE, quer dizer, são os próprios tribunais militares que instruem diretamente esses processos, sobretudo antes de 33, quando ainda não existia a PVD. E, portanto, digamos que o volume da repressão no país até ao fim da guerra em termos de resultados, de gente levada a tribunal por razões políticas, é um número de facto avassalador, que desmente toda a ideia que poderia haver sobre que não havia uma oposição massificada ao regime. Pelo contrário, houve dezenas de milhares de presos políticos, mais de 30 mil, e nós não estamos a contar muitos processos que são processos que vão para os distritos, porque o Tribunal Militar Especial é um tribunal ambulante que se deslocava para onde havia presos para julgar. Estamos só a quantificar os números dos tribunais militares especiais em Lisboa e no Porto, que era onde eles estavam sediados, e depois também em Angra, porque havia uma prisão em Angra onde eles se deslocavam. Já agora o número de penas? Não, as penas ainda não, senão já tínhamos entregue o trabalho. Mas são 30 e tal mil pessoas levadas a tribunal, muitas delas, aliás, cuja situação é legalizada depois de terem cumprido a pena, ou de estarem presas, porque muitas delas são pessoas que ficam presas sem pena, sem sequer terem pena. São metidos no Tarrafal, são metidos em Angra e estão presos enquanto a polícia quer, e depois, ao fim, quando regressam, é que lhes se faz um processo. E é conhecido o caso agora das memórias do Edmundo Pedro, que é um homem que está há 10 anos no Tarrafal e quando regressa é condenado a 18 meses de cadeia. E, portanto, havia muitos casos destes. Agora, há de facto uma mudança nessa situação, mas isso o António Reis falará convosco seguramente. O que eu queria dizer é que este regime a expectativa que existia é que estes regimes não duraram. Quer dizer, são regimes que se mantêm depois da guerra porque aguentam a crise que sofrem no pós-guerra, crise interna, a crise de 45, 46 em Portugal, que é a primeira crise séria com o regime de fronte, ao surgimento das oposições, etc. Mas em grande parte aguentam-se porque a Inglaterra e os Estados Unidos o aguentam claramente, aguentam esses regimes e, no quadro da Guerra Fria, reforçam até a sua posição. Não querem correr o risco de ter na Península Ibérica regimes esquisitos,